Saudações a todos, estamos na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Estamos com este tema genérico, numa parceria entre a TSF e a Direção-Geral da Educação, Democracia para que te quero. O tema deste episódio é uma ideia de e para todos. Temos os alunos neste pequeno anfiteatro, uma plateia bem composta, e vamos falar de democracia. Vou começar pelos alunos, a turma é toda do 12º F, recordando aqui que a TSF não tem qualquer intervenção na escolha dos temas, na abordagem que é feita dos temas, apenas lançamos o desafio e esperamos pela reflexão feita pelos alunos em conjunto com os seus professores nas escolas. João Sequeira é o coordenador científico do projeto, licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais e dá-nos as primeiras notas deste episódio de hoje. Bom, o tema que nos traz hoje cá é essencialmente se a democracia é de e para todos. Assim, vou estruturar a minha curta apresentação em 3 importantes aspectos. Se a ideia de democracia realmente sobreviveu durante 25 séculos. E a minha resposta é afirmativa. Eu acho que sobreviveu, não quero com isto dizer que ela esteja a perder adeptos. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é, ela sobrevive apesar de ter pessoas que não são os defensores da democracia. Isto é importante. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, a democracia, como nós a conhecemos hoje, é um produto relativamente recente. Mas como já falámos noutros programas, a ideia original data de há 25 séculos. E assim, esta ideia original foi progressivamente adaptada em diferentes partes do mundo, ocidental e não só, e foi incluída em diferentes constituições, diferentes formas de regime, e teve basicamente alguns passos que foram sendo dados no seu universalismo, se quisermos. O que é que eu quero dizer com isto? No início, a democracia era apenas para homens adultos que não poderiam ser escravos, e tinha muitas outras restrições. Atualmente, as democracias mais plenas, quer isto dizer, as democracias que são mais chamadas democracias por inteiro, se quisermos as democracias liberais, são aquelas que incluem, então, todos os segmentos da população, sem exceção. Ou seja, tirando, obviamente, as crianças, como alguns de vocês, mas não por muito mais tempo, porque alguns de vocês estão quase a fazer 18, que é a maioridade. Portanto, aí será a única diferença será a maioridade. Assim, poderemos dizer que a democracia, através desta adaptabilidade e esta universalidade, conseguiu sobreviver. Por outro lado, temos que ter em consideração que ela não está a perder adeptos agora. Ela sempre teve regimes que se opuseram a ela. Só para vos dar alguns exemplos conhecidos, quando ela surgiu na Atenas clássica, teve como regime opositor na altura a cidade de Esparta e outras grandes cidades, das quais nós, apesar de não nos lembrarmos tantas vezes, eram claramente opositoras da democracia. O que é que isto quer dizer? Apesar da democracia existir em diferentes partes, ela não era a norma. Okay? Se nós olharmos para a atualidade, há mais regimes progressivamente a virarem democracias. Apesar de, e isto é importante dizê-lo, no século XX, com a União Soviética e atualmente com a China, por exemplo, nós assistimos, como 2 países que são ligeiramente grandes, em termos de população e de área, não é? Como todos sabemos, a um opositor forte à democracia. Porquê? Porque estes 2 países, no caso a União Soviética já não existe, mas que virou a Rússia e a China na sua faceta atual, são regimes que basicamente, além de prometerem, conseguem certos aspectos e certos resultados que as democracias tentam prometer e que nem sempre conseguem. Já falámos alguns deles e se calhar vamos falar hoje também. Questões, por exemplo, do progresso económico, das desigualdades, etc. E que se calhar alguns destes países estão a conseguir, pelo menos, relativamente, melhorar os seus indicadores face a algumas outras democracias. Assim, aquilo que eu vos quero dizer é, a ideia de democracia parece que não está a perder adeptos agora, mas ela, basicamente, sempre teve opositores. O que eu quero dizer com isto? Sempre pessoas que ou se desiludiram com elas à partida, ou foram perdendo, digamos assim, o seu fervor, mantendo a metáfora. Por outro lado, para acabar, o que eu diria é, para melhorarmos a qualidade da democracia, o que eu gostava que os alunos pudessem fazer era explicar-nos, a mim e aqui ao meu colega,
como é que podemos melhorá-la, sabendo que para melhorar a qualidade de alguma coisa nós temos que apontar erros primeiro. Ou seja, se nós quisermos fazer um diagnóstico, no fundo é isso que eu estou a dizer, certo? Portanto, apontar o que está mal para depois corrigir e melhorar. E assim deixo-vos e desejo a todos um bom debate e que a plateia também possa intervir. Obrigado. Helena Rodrigues, Mariana Carvalho, Miguel Ventura são os 3 primeiros alunos a participar nesta emissão. São todos do 12º F da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Começa então pela Helena. Como é que isto sobrevive, Helena? Olá, muito boa tarde. Agradeço desde já a oportunidade por falar aqui na TSF. Então, para falarmos de democracia, creio que temos de falar primeiro sobre a sua gênese. Como conhecemos, ela obviamente originou na Grécia, em Atenas mais especificamente, e realmente foi a nossa introdução ao conceito. Mas eu acredito que a democracia e o querer ser tratado de forma democrática é tão antigo quanto a própria humanidade. Ou seja, posso usar aqui uma frase de Aristóteles em que ele diz que o homem é um animal político. Ou seja, o homem necessita das coisas e necessita dos outros. Mesmo sendo ele um ser egoísta, a necessidade pela comunidade é algo que se sobrepõe. Ou seja, tendo isso em conta, podemos afirmar que o homem precisa de ser respeitado naturalmente, ele precisa de ser ouvido e ele tem esta necessidade inerente de ser tratado de forma igualitária perante a comunidade. Isso define então a diferença entre ser um cidadão ou ser um mero habitante. No cidadão podemos saber que ele tem uma voz no que conta aos problemas da comunidade, ele tem direitos, ele tem deveres e um habitante não tem nada disso. Ele simplesmente existe e não é ouvido. Ou seja, eu acredito que a democracia tem vigorado durante este tempo porque realmente, de certa forma, como é que eu vou pôr isto em palavras? Apela, cata àquilo que é a nossa natureza. Posso também argumentar que a democracia é um sistema político extremamente adaptável, ou seja, sem nunca perder a sua essência, a democracia, tal como o próprio homem, é capaz de evoluir e se adaptar a diferentes contextos sociais, políticos, tecnológicos. E eu acho que é realmente essa mutabilidade, essa capacidade de adaptação que realmente vai preservar o conceito de democracia. Ou seja, uma ideia de justiça, uma ideia de igualdade, somos todos iguais. Exatamente. E é isso que nos torna. Dou a palavra agora para a Mariana Carvalho. O que nos trazes, Mariana, para a tua reflexão? Então, hoje eu vim falar sobre a perda de adeptos na democracia, a este estilo político, diria eu. E a minha resposta é claro que sim, a democracia está a perder adeptos não só em Portugal, como em todo o mundo. Isto porque este regime nem sempre dá resposta aos problemas sociais em que nos encontramos. E perguntamos-nos nós que problemas são estes. Desde 2008 que se arrastam dificuldades económicas de crise em crise, já para não falar dos tempos anteriores a este. E olhando para os dias de hoje, onde o mundo recentemente saiu de uma pandemia que o parou, onde há guerras ativas, não só em Israel e na Palestina, como uma que nos afeta mais diretamente na nossa economia europeia, a da Rússia e da Ucrânia, e assistimos todos os dias ao subido do custo de vida, que não é todo acompanhado pela subida dos salários. Ou seja, as pessoas estão a perder muita qualidade de vida e está-lhes a ser retirada aquilo que o ser humano tem de mais importante e que deve ser preservado, que é a sua dignidade. Vemos todos os dias pessoas a cair numa situação deplorável de nem sequer ter dinheiro para alimentar os seus filhos, de não ter dinheiro para ajudar uma casa. E eu, por acaso, ontem estava a ver as notícias e estão a ser retirados filhos a famílias por famílias não terem habitação para lhes dar em Portugal. Portanto, eu acho que é uma realidade bastante triste e claro que estando no regime onde estamos, que não está
a dar respostas eficazes a estes problemas, as pessoas desmotivam-se e tentam arranjar respostas rápidas. E se calhar a resposta mais rápida que conseguem é aderir a partidos populistas que prometem a resolução para estes problemas. Friso, prometem ou achas que resolvem? Eu acho que prometem. Vou dar a palavra ao Miguel Ventura, também do 12º F. Então, vou falar principalmente de 2 tópicos que podem fazer melhorar a qualidade da nossa democracia. O primeiro seria a reforma no sistema de ensino. Atualmente os governos valorizam demasiado o ter, ganham-se eleições quando se apresentam números positivos sobre o crescimento económico, ou seja, procura-se crescer o mais possível, não é? O sistema de ensino português também reflete essa visão. É uma mentalidade materialista que é incutida nos jovens e nas crianças desde muito cedo nas escolas, estas cujos currículos priorizam as ciências exatas, os números e a quantidade. A meu ver, é necessário dar mais importância às humanidades, às áreas da história, da psicologia, da sociologia. É preciso pensar humanamente no ser humano, ter espírito crítico, reflexão, valores morais, éticos e ambientais. Ou seja, consequentemente, transferir os princípios humanistas para quem nos governará no futuro. Se calhar é um pouco utópico, mas eu considero que alguns dos problemas da nossa democracia podem não ser necessariamente eliminados, mas mitigados se dermos mais importância às humanidades. E o outro tópico que eu gostaria de falar seria a ação cívica de cada indivíduo. Não existe democracia quando as pessoas estão afastadas dos espaços públicos de debate, dos cafés, dos espaços culturais. Existe um crescente alinhamento do cidadão comum, que coloca em causa a vida das pessoas e a própria democracia. Devemos, a meu ver, ser mais ativos na vida política. Atualmente predomina o comodista hábito de criticar e ponto, onde eles são os culpados de tudo, sendo eles os políticos, que é um género estranho a nós. Nós, os bons, as vítimas, em oposição a eles, os maus, os oportunistas, que se aproveitam de tudo, do sistema, de nós, para enriquecer. Esquecemos-nos por vezes que eles somos nós a que os elegemos. Somos o demos, a exercer o Kratos. Como sabemos, como sempre fizemos, como conseguimos. O melhor que conseguimos. Devemos sair do sofá, denunciar a corrupção, o clientismo e a cumplicidade entre as elites. Temos de mostrar ao poder e às elites que não são donas de impunidade. Vale mencionar também que a opinião pública já não é necessariamente compatível com a opinião publicada. Os meios de comunicação social, que desde sempre foram controlados pelas elites ou pelo Estado, perderam o monopólio da divulgação da realidade ou da pseudo-realidade. Atualmente, as redes sociais, às quais praticamente todos nós temos acesso, são um meio poderoso de denúncia da verdade imediata ou mediática. Podemos participar, a meu ver, da forma mais direta e ativa, através de associativismo, que é algo, por si só, bastante simples. Mesmo que na nossa sociedade predomine o individualismo, nas famílias, por exemplo, nas relações de vizinhança, até no trabalho, distinguem-se os sinais de revitalização na sociedade civil como resposta à crise do Estado de Providência e a exclusão social. Por exemplo, nas últimas décadas, a mobilização social tem-se afirmado como um espaço onde se experimentam formas de luta contra a pobreza e a degradação ambiental. Cresce o número de associações ambientalistas, de acolhimento aos refugiados, para a integração de imigrantes, para a luta contra o racismo e a xenofobia, para a defesa dos direitos das mulheres, entre outras. De modo silencioso, ou até com um aparato mediático, o associativismo mobiliza a sociedade civil num exercício saudável de cidadania. Vale lembrar que a democracia é um bem demasiado valioso para ser perdido. Todo o tempo e recursos para defender não são demais. E tu achas, Miguel, que só com palavras... Vamos lá, de outra maneira. Porquê é que tu achas que as pessoas estão um bocado, do que percebemos da tua intervenção, estão assim tão afastadas da intervenção pública? A meu ver, acho que pelo menos falo de uma visão pessoal, do que eu vejo, certo. Tanto familiares, amigos, acaba por se perder um pouco a esperança que a democracia vá funcionar. Perde-se esperança no governo em si, nas eleições, em tudo em geral mesmo. Tu disseste há um bocado que eles somos nós. Sim. E nós somos eles, não é? Ou seja, qualquer um de nós aqui sabe lá o que é que vai fazer amanhã, se não será ele próprio um político.
Porquê é que tu achas que as pessoas quando vão para o poder se esquecem disso, ou achas que quem não está no poder olha para as pessoas que lá estão esperando que tenham soluções para tudo e a gente não faz nada? Estavas a falar aí do critica. Eu acho que é um pouco dos dois. Tanto quem está no poder acaba por se esquecer um pouco do nós, mas eu foquei principalmente no nós em si, que criticamos demasiado. Quem fica, por assim dizer, em frente à televisão, critica tudo o que vê e não Quando tu faz dizes absolutamente nada. critica, mas não pensa em soluções, é isso? Sim, exatamente. Ou não se esforça para agir. Helena, esta questão de nós exigirmos a quem critica uma solução não poderá ser um adversário também para a própria democracia? As pessoas depois perdem, ou melhor, não perdem, ganham medo de falar, de intervir, porque não têm a sabedoria para apontar um rumo? Realmente isso faz sentido, mas eu acho que aí vem a necessidade de educar as pessoas, a necessidade de trabalhar isso possivelmente nas escolas, como aqui. Acho que é dar a capacidade às pessoas de se expressarem. Acho que isso é a coisa mais democrática que podemos fazer. Vocês trouxeram nesta primeira parte da emissão de hoje, tem aqui algumas notas curiosas na preparação, entre as quais dizem que um dos principais inimigos da democracia é a índole do próprio ser humano, que é egoísta e corruptível. Queres desenvolver esta ideia? Sim, o ser humano realmente é um ser corrupto, é um ser que realmente deixa-se levar, dão-lhe a mão e quer o braço inteiro de imediato, mas como eu disse inicialmente, a necessidade de encontrar completude na comunidade e de ser tratado como igual supera esse egoísmo nato que nós temos. Portanto, tu achas que a maneira que há é nós pensarmos mais então sobre os assuntos e deixar um bocado de lado o nosso interesse comum? Mas tu dizes aqui que, além da corrupção, que esse egoísmo é que está a transformar a nossa sociedade. O que é que aconteceu, então, para isto voltar atrás? Não sei se voltou ou se está como sempre foi. Eu creio que isto seja parte natural de como o homem funciona. Passamos por momentos em que precisamos de governos mais fortes, ou que pelo menos sentimos a necessidade quando os governos atuais nos falham. Por vezes sentimos-nos um pouco perdidos. E acho que... Mariana Carvalho, como é que tu falaste muito nisto e até foste a datas muito específicas. Nós desde 2008 que estamos de crise em crise. Eu tenho um bocadinho mais de idade que tu e posso-te dizer que desde que existe, eu ouço falar sempre de crise. Estamos sempre em crise. Estamos sempre em crise. E não é em Portugal, o mundo está sempre numa crise porque se calhar porque está a viver, não é? Como é que tu achas que nós invertemos isto e para combater aquilo que eu depreendi que estavas a dizer, que são esses tais partidos ou as ideias populistas que todos os dias as ouvimos no mundo, não é só em Portugal? Eu acho que temos que ter ideia que estes partidos populistas, nós não temos a certeza que eles nos vão dar a resposta que nós estamos à procura. E se calhar, mesmo que eles nos possam dar essas respostas, podem estar a pôr em causa algo muito mais importante e que eu acho que é uma necessidade básica do ser humano, que é a liberdade. E acho que só este sistema democrático que vivemos é que nos permite ter essa liberdade. Portanto, tu achas que nós não devemos ir atrás que as pessoas têm consciência que aquilo pode ser uma mentira, que pode ser um sonho e tu dizes, eu acho que nós não devemos perder isto, mas como é que se convence as pessoas a dizer para não irem por aí? Como é que tu te convences a ti? Se é que eu posso perguntar assim, que é mais fácil. Em ter a plena noção que era dramático eu voltar atrás e não poder estar aqui hoje, por exemplo, a falar sobre liberdade, a poder criticar o que está mal no meu país, e a poder celebrar a data que estamos a celebrar hoje, que é o 25 de Abril, que foi a data onde podemos ver a nossa palavra a ser ouvida por todos e podemos dar uma opinião e ser ativos na sociedade. Estamos precisamente a entrar, estamos nos 50 anos do 25 de Abril, que se vão completar
no próximo 25 de abril de 2024. Miguel Ventura, falamos também aluno do 12º F, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Ora bem, falamos de liberdade de expressão, se calhar nunca houve tanto auditório ou tanta gente a ouvir a liberdade de expressão de cada um, estamos a falar das redes sociais, e no entanto o que parece é que isto está a funcionar ao contrário. Sim, é verdade, concordo. Porque acaba por dar palco, acaba por dar tolerância aos intolerantes. Acaba por dar, pronto, como eu disse, palco a extremistas, autoritários, a esses movimentos. E achas que há alguma maneira de combater isto, de tentar encontrar um outro rumo? Sim, acho que sim. Acho que, além de se criminalizar certos não, por vezes não acho que seja totalmente a solução, não é? Mas é uma opção. Criminalizar certos comportamentos, certos movimentos, de desmoralizá-los, por assim dizer, condená-los pelo que eles são, expô-los. E será que as pessoas conseguem acreditar nisso ou depois também querem ver agitação e nem querem saber do que está a ser discutido? Acho que isso é mais... depende de como é que se põe em prática. Se for algo demasiado, se for posto em prática de forma demasiado agressiva, acho que pode acabar por ter o efeito oposto. Diz que sim com a cabeça, a Mariana Carvalho. Eu acho que, se calhar, criminalizar ideologias assim mais extremistas já seria restringir um pouco a realidade e se calhar estávamos a desmoralizar um pouco a democracia. Então tu achas que a democracia deve ter tolerância para todas as ideias? O Miguel dizia, ou eras tu, já não me lembro, tolerância para com os intolerantes. É assim que deve funcionar? Eu acho que a democracia é feita de opiniões diferentes e é um registro que aceita essas opiniões e se eu estiver a desmoralizar a opinião da outra pessoa, eu não a estou a respeitar e mesmo que ponha em causa o próprio regime, eu acho que é o que a democracia nos diz, é que todos temos algo a dizer, todos podemos opinar e todos nos podemos posicionar de acordo com a nossa ideologia, com as nossas ideias e com o nosso posicionamento. Ou seja, é poder posicionar-me da maneira que eu quiser perante aquilo que acontece no meu país ou no mundo. Mesmo uma mentira? Se assim eu achar. Helena Rodrigues, o direito a mentir é um direito democrático? O direito a mentir? Sim. O direito a manipular. O direito a mentir. O direito a manipular também é um direito da democracia? Isso é uma boa questão. Estamos a falar, porque isto hoje são os grandes temas das redes sociais. Toda a gente fala de fake news, de informações falsificadas, mas depois, por outro lado, as pessoas não querem que elas acabem. Quem as difunde, quando é confrontado com a realidade, diz, está bem, mas isso que estão a dizer é mentira porque é uma montagem. Não, mas a Terra não é plana. Portanto, por muito que a gente tente dizer que a Terra não é plana, está provado, cientificamente. Como é que se consegue combater isto? Bem, eu acho que no sistema democrático cada um tem a liberdade de dizer o que acha, mas eu acho que nós deveríamos ter a capacidade de saber o que dizer, de respeitar, e isto tem de vir de nós mesmos. Eu acho que se nós realmente procuramos respeitar um sistema político, tem que vir dentro de nós, Vocês põem aqui, por exemplo, têm algumas frases interessantes nos vossos tópicos de discussão. Eles arranjam sempre forma de se apropriarem e de se aproveitarem do poder. Isto é uma percepção, é uma ideia, há factos concretos, isto contribui para a desinformação ou é uma constatação da realidade? Eu, pelo menos, acredito que isto é uma constatação da realidade. Eu acho que, realmente, sendo nós um ser egoísta, as pessoas veem um governo mais frágil, eles veem um país mais frágil, pessoas perdidas, e durante a história nós vemos isso, as pessoas aproveitam-se. Temos, por exemplo,
o Hitler, sendo que pronto, é uma comparação um pouco mais pesada, Sim. mas é verdade, as pessoas realmente, quando têm a oportunidade, eu acho que aproveitam, né? Infelizmente. Vou dar a palavra à plateia. Temos um pedido de intervenção. Peço, por favor, que te identifiques. Sim, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou a Alice Ribeiro, da turma do 12º F. Eu queria perguntar, como disse a minha colega Helena, o conceito de democracia é desenvolvido ao longo da nossa vida, em casa e na escola. O que é que acham que pode fazer a nossa escola, ou todas as escolas no caso, para melhorar a qualidade da nossa democracia? Vai responder então, começar pela Helena, depois os outros podem também dar o seu contributo. Helena, porque a pergunta, esta chega, esta troca de ideias, ter dirigida a ti. Ok, o que é que a escola pode fazer realmente para... Bem, eu acho que podemos educar as pessoas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É extremamente óbvio, mas às vezes eu sinto que isso falha um bocado. Por vezes as pessoas focam-se muito é a matéria que tem que ser dada, nada mais para além disso, e não é cultivado o espírito crítico, que eu acho que é algo que falta muito, não só na nossa geração, mas também nas gerações anteriores, do que eu às vezes vejo, com todo o respeito. Muito bem. Mas eu sinto que é principalmente isso, dar oportunidade aos alunos de crescer, de debater e de ter as próprias opiniões e conseguir defendê-las. Miguel Ventura, querias acrescentar algo sobre o assunto? Sim, por acaso quero. Eu pareceu-me, porque estavas aí um bocadinho assim a mexer-te na cadeira. Olha, vou-te pedir que te chegues um bocadinho mais ao microfone, se pode ser. Ok. Se faz favor. Então, eu diria que a escola pode melhorar a qualidade da democracia, principalmente ouvindo os alunos, nomeadamente quem os representa, que neste caso é a Associação de Estudantes, não é? Outra coisa também seria aderir a mais iniciativas, a mais projetos, como este aqui, que estamos a fazer agora. E também promover a semana, por exemplo, das línguas germânicas, da hispanidade, que nos dá a conhecer outros povos e outras culturas. E conhecer é compreender é aceitar. Mariana Carvalho, queres dizer alguma coisa, por favor? Sim, eu acho que a escola nos deve estimular a aderir a atividades que nos instruam quanto a estes temas, por exemplo, temas políticos. E acho que o facto de haver uma associação de estudantes e nós termos o poder, aliás, de votar numa associação de estudantes, vai estimular-nos a ter um espírito crítico e a, de uma certa forma, escolher o nosso futuro, neste caso o futuro da nossa escola, por quem nós queremos que nos represente enquanto alunos. E aqui na Escola Camilo Castelo Branco, em Vila Real, houve mais que uma lista a concorrer? Sim, houve 2 listas. Foi acesa a campanha e o debate? Foi um bocadinho. Deixa-me então fazer-te uma pergunta. E deram-se muitos rebuçados ou... Deram-se rebuçados, deu-se música, deu-se animação, deu-se tudo. Portanto, a campanha também faz parte, portanto, esse... Sim, faz parte de ser estudante, faz parte da diversão um pouco. Aqui, claro que as coisas são levadas com muita mais leveza do que na vida real, mas lá está. Mas isto é a vida real. Também. Exatamente, é a nossa realidade enquanto estudantes e enquanto pessoas que ainda não atingiram a maioridade para escolher algo tão grande como é o governo de um país, mas ao menos podemos escolher quem nos representa enquanto estudantes numa escola. E é um início, sendo que passam todos aqui na escola, a comunidade, os professores, os empregados, passam mais tempo uns com os outros por ano do que com as suas próprias famílias. Outra participação à plateia, por favor, o teu nome, por favor, identifica-te. Boa tarde, e o meu nome é Carolina Ribeiro, sou do 12º F e eu tenho uma pergunta para fazer à minha colega Helena. Há bocado falaste de igualdade, mas eu acho que é importante sublinhar que nem sempre as mulheres tiveram o mesmo papel dos homens na sociedade. Eu queria te perguntar o que é que podem as escolas portuguesas e a nossa escola fazer em defesa da mulher, dos seus direitos e da sua imagem. Carolina, eu acho que tu tens algumas ideias. Queres dizer-nos sobre isso? É o que me parece, pela abordagem que estás a ter. A escola pode intervir mais quando, por exemplo,
Eu não estou a dizer que este é um Isso não interessa, vamos ao concreto. Estamos a falar, como se diz agora, não falando do caso em concreto, mas no abstrato, e estamos a falar do caso. Mas siga. Eu sou vítima de assédio e faço queixa à direção. Eu gostava que a mim me levassem a sério e que eles pusessem em prática consequências, que o meu assediador tivesse consequências pela sua atitude, e também acho que a escola podia começar a fazer mais palestras de Consciencialização? Sim, isso. E ter em conta mais o que é que nós mulheres passamos ao longo dos séculos e a nossa luta pelos direitos, que continua, porque ainda vivemos numa sociedade um bocado machista e que às vezes as mulheres não ganham o mesmo salário que os homens, e por isso acho que a escola também nos pode ajudar a continuar a nossa luta pelos direitos iguais. Muito obrigado, Carolina, pela tua participação. E interpelaste a Helena Rodrigues e, portanto, eu vou deixá-la dizer alguma coisa. Estás muito solicitada, Helena. Bem, honestamente, eu não teria dito melhor. A minha colega notava-se que realmente tinha algo para dizer, e o que ela disse é partilhado por toda a população feminina, eu creio. Estou aqui a fazer possivelmente uma hipérbole, mas eu acho que a maioria da população feminina concorda com o que ela tem a dizer. Nota-se muito que as escolas levam estes comentários ou comportamentos inadequados por parte de colegas como uma mera brincadeira. É como aquele ditado em inglês de boys will be boys, ou seja, são rapazes, eles vão ter este comportamento, vocês têm que o aceitar. E eu acho isso... É triste, é completamente triste. Estamos a pegar-nos sentimentos e não só nos sentimentos, nas ações físicas. Em tudo, em basicamente tudo. Estamos a colocar aquilo que as raparigas são, as alunas são, e dizer: não importas assim tanto, cala-te, fica no teu lugar. E isso é completamente nojento. Honestamente, eu acho que as figuras de autoridade das escolas podiam começar a prestar mais atenção, como a minha colega disse, às alunas, e, sinceramente, tem que ser. Desculpa, eu vou ser assim mais direto, mas se tem a ver com alguma coisa que é dita, eu acho algumas bocas, é isso? Estamos a falar? Não. Sim, e não só pequenos comentários, porque a violência contra as mulheres e contra qualquer minoria começa em algum lado, começa sempre de uma forma pequena, é sempre um comentário, é sempre o sotaque do outro é engraçado, a pele daquele é diferente da minha, é sempre alguma coisa muito pequena, e quando esses comportamentos não são corrigidos, eles podem evoluir, e muitas vezes evoluem, para algo bem maior. Mariana? Eu acho... Sim, faz parte, o toque faz parte da vida de uma escola. Eu acho que o papel da escola sempre foi e sempre será instruir e criar seres humanos. E se não os repreendermos quando algo de mal fazem, vão levar isso como sendo uma coisa positiva e não vão ter problemas em reproduzi-lo enquanto maiores. Portanto, acho que o papel da escola passa por aí e passa por também celebrar as datas importantes para as mulheres, das suas conquistas, e porque celebrar essas datas é impedir que elas caiam no esquecimento. E eu acho que não podemos deixar que caiam no esquecimento, porque cair no esquecimento é voltar atrás e não devemos deixar voltar. Há alguma data em específico que gostasses de ver? Por acaso eu estava-me a tentar lembrar, mas, por exemplo, a nossa escola, acho que foi dia 27, está com o projeto Alaranjar, que é exatamente um projeto da emancipação feminina, ou seja, do valor da mulher e da violência contra a mulher. Vamos ouvir um homem que está na mesa. Há mais na sala, mas está aqui um homem na mesa. Vamos ouvir. Então, tal como disse, eu concordo praticamente em tudo o que foi dito antes, e vou reforçar o ponto da minha colega, da Mariana, que o dever da escola é formar as pessoas e principalmente dar o civismo e a cidadania. E se estes comportamentos não são corrigidos da maneira que devem ser, se forem ignorados, vai causar problemas para o futuro. Para quem agora está na escola, quando a sair, não é? Vai continuar com estes comportamentos
se não forem corrigidos. Eu quero agradecer aos alunos que aqui estão e que participaram neste primeiro painel da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Estamos a falar da Helena Rodrigues, a Mariana Carvalho, o Miguel Ventura, todos alunos do 12º F. Vamos às notas intermédias de João Sequeira, o coordenador científico desta parceria entre a TSF e a Direção-Geral da Educação, em que fazemos uma pergunta genérica. Democracia, para que te quero? Em conclusão, eu diria que os 3 alunos que falaram connosco e os que intervieram na plateia trataram todos de assuntos diferentes, mas todos do mesmo assunto. Como? A Helena, por exemplo, conseguiu tratar da parte mais, digamos, filosófica do assunto, lidando com o facto da natureza humana ser o que é e ser para ela imutável. Isto tem muito que se lhe diga. É super interessante ela ter destacado este aspecto, porque ao mesmo tempo a natureza humana é a mesma, mas o regime, que é este regime da democracia, foi mudando, como ela disse. Além do mais, e ligando com os outros 2 colegas, com a Mariana e com o Miguel, todos eles conseguiram, de uma forma interessante, pegar na questão do medo de falar como a questão certa para a democracia. E que a escola é um mecanismo de nos fazer expor ao contrário. Ou seja, o que eu quero dizer é cada um dos alunos ter a sua própria voz e basicamente ter de lidar com a questão das opiniões diferentes. Porque, como a Mariana disse, a democracia é isso, não é? É feita de opiniões diferentes. A questão é como é que nós conseguimos lidar com estas opiniões diferentes. E aí veio o comentário do Miguel, que eu sem dúvida que achei também interessante, que é a questão, por exemplo, que o Miguel falou, da questão da nossa mentalidade e numa prioridade às, digamos assim, que ele pôs às humanidades. E aqui eu destacaria uma questão que é, isto é extremamente importante. Agora, como é que deve ser feito e de que maneira deve ser feita, o próprio Miguel o disse. Para ele parece utópico, para algumas pessoas não o é. A questão é, a quem é que cabe fazer estas reformas? Diríamos nós, a uma Direção-Geral da Educação, a cada escola, devem ser os alunos, porque também falámos, e bem, de que os alunos, nas suas associações de estudantes, têm a sua voz. A questão é, será que são mesmo ouvidos? E a minha pergunta é, se no secundário os alunos têm quase 18 anos, porquê é que não são mais ouvidos? Ou seja, porquê é que não há, e isto, não sei se acontece nesta escola, mas estou-me a lembrar de uma escola que isto já falámos noutro caso, em que os alunos estão com os presidentes, acho que era com o vereador ou os presidentes de Câmara, e se calhar isto pode ser um bom início para a sua preparação na vida democrática e para eles perceberem que, de facto, democracia para que te quero, e só assim consegue sobreviver, não é? Através da nossa participação. Democracia para que te quero. Estamos em Vila Real, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, e o tema deste episódio é uma ideia de e para todos. O painel tem o Tiago Silva, o Vasco Guedes e o Tomás Carvalho, são todos alunos do 12º F. Vou começar pelo Tiago. Tiago, sobrevive a democracia? A democracia sobrevive, mas sobrevive com muitas lutas, com muitas guerras, contra aqueles que tentam a derrubar. Bem, é de fato que a ideia de democracia sobreviveu todos esses 25 séculos. Também é verdade que em todo esse tempo tem travado uma constante luta para poder se impor, para poder continuar. Bem, a história da democracia é feita de momentos em que ela foi bem, momentos de sucesso, só que interrompidos. Momentos interrompidos que ela foi maltratada, foi subjugada. Temos, por exemplo, que a ideia de democracia é intemporal, é universal, mas, infelizmente, como eu havia dito, foi subjugada. Por exemplo, reparem, na Antiguidade, por exemplo, em Roma, era comum que o imperador ditasse quem vivia ou quem morria, como se fosse um absolutismo. Como é um absolutismo. Ditando sempre e podendo fazer o que era necessário ou o que tinha em mente, fazendo, literalmente sendo um deus. Nessa constante, eu acredito que a democracia também sobreviveu pelo sentimento do homem, pelo sentimento recorrente a esse absolutismo. A sensação de que ser subjugado, a sensação de querer ser livre, de querer poder escolher
por exemplo, quem está lá na frente, a poder escolher, poder participar da política. Não só isso, mas também posso citar que a democracia é um sistema resiliente, um sistema que se adapta ao povo, já que o ser humano, como disse anteriormente, o ser humano está em constante adaptação, está em constante mudança, assim como a democracia está. E, Tiago, a democracia resiste, mas, no entanto, a maior parte do tempo, nós falamos em 25 séculos, mas não vivemos em democracia. Houve curtos períodos de democracia no mundo, ou tentativas de o que quer que seja. Portanto, são sistemas que se aperfeiçoam. Não foi assim, não é mais difícil tratar-se uns aos outros com igualdade e justiça do que viver nesse tal absolutismo que tu falavas. Tu foste buscar o Império Romano, mas isso repetiu-se ao longo da nossa história mais recente. Com toda certeza. Passo agora a palavra ao outro participante nesta emissão, que é o Vasco Guedes. Ora então, eu, como já foi referido, vou abordar a ideia de se a democracia está ou não a perder adeptos. E a resposta é algo importante. É claro que sim, é claro que está. Vou-me focar mais nas migrações e nas desigualdades entre o litoral e o interior, cá em Portugal. Começando pelas migrações. Está claro que atualmente vivemos numa situação de certa forma inusitada. Nunca houve tantos refugiados como atualmente. E isso deve-se a diversos fatores, fome, guerra, e vou dar o exemplo do Mediterrâneo, que é uma das maiores linhas de entrada de migrantes, especialmente na Europa, que atualmente é um completo cemitério. Há pessoas a morrerem lá todos os dias à procura do paraíso que acham que é o Ocidente. Uma vida melhor. Pelo menos uma vida melhor, pode não ser o Exatamente. Sim. Têm sido erguidas diferentes muros, tanto psicológicos como físicos, para tentar travar esta corrente. Vou dar um exemplo bastante atual, que ocorreu na Itália, com a, se não me engano, primeira-ministra Giorgia Meloni, que fechou imensos portos a organizações não governamentais, causando assim imensas mortes. E esse é só um dos pequenos muros. Há muros a serem construídos por todo o lado, muros físicos de betão, arame farpado, há muros ideológicos de falta de aceitação. E isso leva a que muitos migrantes acabem por cair num certo desespero, no qual procuram a solução que lhes parece ser única, que muitas vezes passa por redes de tráfico que lhes roubam tudo o que têm, de certa forma, e os escravizam. Além disso, lidar com este fenómeno tem-se mostrado claramente extremamente difícil para a democracia, mas isso é porque isto é uma realidade bastante atual. Nós estamos num planeta extremamente sobrepovoado. Temos 8 bilhões de habitantes atualmente e não temos recursos para lidar com eles todos. Ou seja, com a população mundial que não para de crescer e com a necessidade de fugir, entre aspas, dos países que não estão a conseguir responder a este crescimento, a migração tem se tornado uma porta... E os países, estás a falar, neste caso estás a centrar-te muito na Europa, estes países, tu falaste aí várias vezes dos muros das regras, das dificuldades, dos entraves que são postos para entrarem esses migrantes. A democracia é tida, do que nós estamos aqui a falar, como algo bom, humano, humanista, e do outro lado as pessoas dizem sim, mas eu também tenho o direito democrático de não querer aqui mais gente. Como é que equilibramos estas duas coisas? Ou a democracia deve, acima de tudo, tratar todos por igual? Eu penso que sim, que deve tratar todos por igual. Até porque estar a fechar as portas está a cortar a pergunta que deu origem a este programa. Está a dizer que a democracia não é nem de todos, nem para todos. Impedir a entrada de migrantes em qualquer país é... E como é que a democracia pode sobreviver? É esta situação? Sim. Bom, vai ter de se adaptar. Primeiro, nós temos de aceitar que a imigração é algo necessário. É algo bastante necessário. Os imigrantes, vou dar o exemplo de Portugal, que vêm para cá, estão a rejuvenescer um pouco a nossa população, que está claramente bastante envelhecida.
Além disso, vêm para cá à procura de trabalho, não para roubá-lo, mas para ocupar posições que muitas vezes bastantes de nós não querem ocupar. E, para além disso, aquela ideia que existe muito que os imigrantes vêm para cá querem impor a cultura e as ideias deles, eu acho que é errada. Penso que, na minha opinião, eles querem pura e simplesmente viver a sua vida e praticar os seus ideais e usufruir dos seus costumes e da sua cultura em paz. Vou dar um salto até ao Tomás Carvalho, salvo seja. Tomás, vamos à tua intervenção que trazes para aqui, sempre com este ponto, como é que a democracia pode sobreviver? É ou não, então, essa ideia de e para todos? Eu vou falar principalmente um bocado às costas do tema do meu colega, que é o que podemos fazer para a melhorar. E, na minha opinião, tem de haver uma ligeira a grande reforma na nossa democracia. É um facto incontornável que existe um enorme déficit de participação democrática dos cidadãos na vida política. E tem-se notado com as crescentes e elevadas taxas de abstenção nos últimos atos eleitorais. Este déficit de participação democrática nota-se também, e desde logo, dos partidos políticos que perdem militantes e mostram pouca eficácia na mobilização de massas. Para isso, concorrem múltiplos fatores que desencorajam e desmotivam muitos jovens da outrora encorajante militância partidária. De momento, as atuais democracias ocidentais, os partidos não são só locais de reflexão e debate. Hoje em dia são muito pouco isso. Atualmente são empresas, são aparelhos destinados à conquista do poder político. Uma expressão que eu gostei de usar para simbolizar isto: a política tornou-se uma mina de ouro para os poderosos. Os militantes partidários já não se distinguem pela força das suas ideias e das suas convicções. Distinguem-se pela sua obediência, confiança e preparação para preencherem cargos, para preencherem as listas de candidatos nos aparelhos políticos e administrativos do Estado. A militância política converte-se assim numa carreira e não numa convicção. Deixa-me perguntar-te, essa é uma discussão interessante. Tu vês mal nisso? Vamos lá ver. Nós, se formos... onde é que eu quero chegar? Se formos fazer uma cirurgia, nós queremos um cirurgião experiente. Mas nós não queremos políticos experientes? Pessoas que saibam? Não era bem esse o meu intuito com a minha expressão. Era que a política está-se a tornar de tanto modo uma carreira que está a estagnar. Os meus colegas falaram sobre a evolução e a adaptação da democracia e neste momento eu acredito que com esta transformação numa carreira está a estagnar. Isto porque todos já sabemos qual vão ser os políticos que estão nas listas de poder. Todos sabemos quem é que vai estar lá. Não há necessidade por ideais novos. E novas convicções e novas ideias passaram para o segundo plano. O que interessa para as nossas associações políticas é terem as mesmas pessoas, os mesmos anos no poder. A maior parte da Assembleia é a mesma há algum tempo. Toda a gente que nós vemos a falar na Assembleia, nas notícias, é a mesma há um tempo e estão sempre a falar do mesmo. Houve uma estagnação enorme na política, na nossa portuguesa, mas não só. E isso está a pôr a democracia em risco porque o povo começa a notar e começa a querer mudança. E 2, a estagnação não é propriamente uma coisa boa. Sim, os políticos são experientes, mas a política constrói-se também a partir de ideias novas. A democracia adapta-se, mas se não há gente nova para ajudar nesse processo, não há adaptação. Tiago, é assim? É muito fechado o circuito político, não deixa entrar ninguém de fora, mas eu noto, não é vocês. Nesta discussão sempre aqui há alguma contradição,
Porque se por um lado nós dizemos que não há ideias novas, depois dizemos que os novos vão para lá porque querem um emprego. Está assim? Está estagnada? Estamos a falar das juventudes partidárias, obviamente. As pessoas dizem, tu vai para a juventude porque é uma garantia de vir a ter um emprego. Estamos estagnados? A democracia não evoluiu? Estamos a chegar ao fim de um ciclo, digamos assim? Bem, eu concordo com meu colega em alguns pontos, mas acredito que a democracia é uma constante evolução, é uma constante resiliência e uma adaptação de novas ideias e novos conceitos. E sobre a estagnação, não, porque ela está em constante evolução, então não acredito que ela esteja estagnada. Portanto, mas há ou não falta de gente nova? Com certeza. Com certeza. Quanto mais novas ideias, acredito que podemos melhorar, podemos ser melhor. A palavra ao Vasco Guedes? Concordo com ambos os meus colegas que a democracia está a estagnar de certa forma, até porque os políticos que lá estão lá há bastante tempo e as ideias deles não vão mudando muito. E acabamos por não evoluir graças a isso. Nós falamos aqui há pouco que a democracia não está a encontrar as respostas, mas olha, eu não sei, mas poucas vezes eu ouvi nestes programas falar de migração. E não está a encontrar respostas para tudo isto, e tu achas é a democracia que não está a encontrar respostas, ou as pessoas não querem, têm medo de dividir um bocado da sua qualidade de vida? Eu acho que o medo das pessoas terem de dividir um pouco da sua qualidade de vida acaba por causar problemas à democracia. Porque, pronto, é um exemplo claro do egoísmo, já referido pela minha colega, que é uma constante da natureza humana. Hoje ouvimos falar muito de neoliberalismo. Qual dos três é que quer falar deste tópico e que quer avançar? Está preparado aqui no vosso programa ou não é para falar sobre isso? Eu não tenho assim nada de... Quando as pessoas dizem que e voltando aqui ao sistema político, que são sempre os mesmos, tem havido até alguma renovação em Portugal nos últimos tempos. Nós lembramos da chegada de novos partidos, que está a acontecer nos últimos anos. São dois que entraram diretamente para a Assembleia da República, até veio o outro que também é o LIVRE, e tem havido partidos até que já podiam existir, mas que nunca tinham tido assento na Assembleia da República. No teu entender, Tomás, não trouxeram nada de novo? Estamos a falar da Iniciativa Liberal, do Chega, do LIVRE, o PAN, não trazem nada de novo? Poucos deles trazem, muito pelo facto de, por causa das coligações, não expõem as suas novas ideias que estariam na base do seu partido. Eles estão em coligações com partidos mais antigos, entre aspas, que têm mais lugar no governo, que estão lá há mais tempo e são mais experientes. Eles estão lá para conseguir votos, para conseguir a maioria. Eles têm, muitos deles, ideias novas, mas eles não são usados pelas suas ideias novas. São usados para obter maioria, para obter votos, são usados para manter o que já está lá. Para manter tudo como está. É isto, Tiago? Alô? Estavas cá, não? Bem, sim, acredito que sim. Eu não prestei muita atenção sobre isso. Nós tínhamos percebido. Então vamos para um dos principais problemas apontado transversalmente em todas as emissões, e não é preciso ir em emissões, basta sair à rua. As pessoas falam muito de corrupção. Tu estás convencido que há muita corrupção na democracia? Haverá mais corrupção na democracia do que noutros regimes? Ou será que nós ouvimos mais falar dela do que nos outros regimes em que não se sabe nada? Bem, como humanos, nós somos imperfeitos. Nós somos pessoas que, por mais que nós apelamos para a ideia de comunidade, por vezes apelamos mais para a ideia de sujeito, de individual. Então, é normal que não é normal, é ruim, mas é algo que acontece. A corrupção
Sim? É o egoísmo, é uma centralidade. Então, pelo menos na minha perspectiva, há em todos os regimes políticos, inclusive na democracia. Vamos voltar a ter a participação da plateia. É uma aluna, eu peço-te só que te ponhas em pé, por favor, e que digas o teu nome, te identifiques. Sim. Sou a Leonor Ferraz, do 12º F também. Bom, eu tenho duas perguntas para o meu colega Tiago, também já falaram sobre a migração e tudo, o Basco. Então, a primeira pergunta era, eu queria saber se como imigrante o Tiago acha que, de que forma é que a imigração favorece a democracia? E a segunda pergunta era um pouco mais da tua perspectiva pessoal, sobre como é que te sentes sendo imigrante aqui na escola ou no país em geral. É isso. Bem, respondendo à primeira pergunta, como a imigração favorece a democracia, eu penso, pelo menos da forma como eu vejo, a diferença, a entrada de novas culturas, a capacidade de compreensão. A imigração favorece não só dessa forma, como também, por exemplo, economicamente. Vamos, por exemplo, supor, Portugal é um lugar com uma concentração muito grande de pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, então os imigrantes podem vir, chegar e trabalhar em trabalhos que vocês não querem, o que é um pouco triste, mas exato. Agora a segunda pergunta, minha experiência pessoal, certo? Bem, a minha experiência pessoal, pelo menos na escola, se mudar de casa é complicado. Agora, mudar de país é uma loucura, é honestamente uma experiência que não sai da sua vida, que te carrega para sempre. É muito complicado e, por tanto disso, ter o apoio da escola é algo significativo. Eu tive apoio da escola, mas acredito que a escola poderia ter me ajudado em algumas coisas que as escolas, em geral, poderiam ajudar os imigrantes em coisas que, às vezes, não ajudam. Mas, foi uma boa experiência. Como, por exemplo, queres dizer não? Como, por exemplo, auxílio. Por exemplo, nosso sistema de ensino começa, pelo menos eu falo do Brasil, não sei das outras, nosso sistema de ensino começa em fevereiro, o de vocês começa em setembro. Essa diferença, entende? Por exemplo, quando nós chegamos aqui, nós já estamos quase no final do nosso ano letivo, agora vocês estão no começo do de vocês. Essa diferença é um pouco assustadora, nós temos uma certa dificuldade de nos adaptar. Por exemplo, também, quando para vocês dezembro, o verão de vocês no Mediterrâneo, que para nós é nossas férias, é nossas coisas, e vocês estão tendo aula, entende? Mas o verão aqui eu troquei a frase. O verão lá. Não, está bem, mas então nós não podemos girar o planeta ao contrário. Com toda certeza não. Acabei me trocando, mas sim. Não, aqui é inverno e lá mas vai ser, já era. E vai continuar a ser, porque para sempre. Claro. As estações estão ainda não as estações estão viradas ao contrário, exatamente, não é? Exatamente. São dois hemisférios. Com toda certeza. São dois hemisférios diferentes. Vou voltar à plateia, mais uma intervenção. Com licença, sou Alice Ribeiro, 12º F. Desde a primeira parte? Sim, exato. Eu queria falar só um bocadinho da minha experiência pessoal. Força. Estive durante 15 anos noutro país, neste caso na Bélgica, e só há 3 anos é que vim para Portugal. Sou portuguesa, no caso, e tenho grande orgulho em ser portuguesa. Eu acho que o povo português tem... gosta, não é gostar, mas... muitas vezes critica o seu país, mas não se lembra que, se por acaso várias pessoas de outros países vêm para cá, é porque se calhar têm algumas qualidades que se podem aproveitar. No meu caso, por exemplo, o sistema de saúde, eu sei que muitas pessoas criticam e dizem que tem muitos defeitos, mas... no meu caso, nunca tive problemas nenhuns, já fiz várias cirurgias e tudo foi tratado assim a tempo, muito rapidamente, mesmo sendo no público. Com licença. Muito obrigado pelo teu testemunho. Temos que ter perspectivas, não é? Se calhar valorizar também, e é isso que nos trouxeste aqui, aquilo que temos de bom. Foi uma intervenção, queres dizer alguma coisa? Algum de vocês na mesa? Eu gostaria de adicionar mais uma experiência de imigração, não minha, mas que eu vivi pessoalmente e proximamente, que é do meu pai, que é trabalhador no estrangeiro. Sim. Ele trabalhou em vários países pela África, América do Sul e até no Médio Oriente.
E apesar de, no geral, ter sido sempre bem recebido, houve sempre alguns atritos. Houve sempre aquela diferença entre línguas, costumes e hábitos. E eu acho que ter conhecimento dessas situações e tentar cá no nosso país evitá-las e abordá-las de uma forma mais positiva seria um excelente avanço e algo que daria força à democracia. Tiago, queres, sobre este assunto que foi trazido aqui pela tua colega, queres acrescentar algo? Com toda certeza, Portugal oferece diversas coisas que são ótimas, estimativas, salário, a segurança. Então, sim, é um ótimo país para migrar, é um ótimo país para conhecer. Então, tem que ter consciência que é um lugar positivo. Tomás? Dos meus 3 colegas que acabaram de falar, eu sou o único que não tenho uma experiência pessoal de imigração. Sim. Mas, voltando um bocado ao início do tópico do Tiago, que a imigração é essencial para nós e Portugal sempre foi um país de migrações, seja imigrações ou emigrações. Os portugueses são um povo que sempre acolheu e é um povo que neste momento muito homógeno em termos de minorias. Muita gente africana, muita gente sul-americana vive por Portugal e já trata Portugal como sua casa, tal como os portugueses sempre tiveram o hábito de sair quando alguma coisa corre mal, entre aspas. Temos, de momento, das maiores populações estrangeiras em França, principalmente em Paris. Temos uma grande população estrangeira no Luxemburgo, na Suíça. A do Luxemburgo é bastante grande, sobretudo portuguesa. É mais de 20%, quase a chegar a 1/3 da população residente. Mas querias concluir que? E sinto que os portugueses não veem da mesma maneira quando as pessoas imigram para cá do que quando nós imigramos para fora. Quando alguma pessoa de outro país imigra para cá, são vistas um bocado pelo negativo. Eles, não é pelo negativo, mas nós temos um olhar de desconfiança para com essas pessoas. Não temos a consciência de que quando nós vamos para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo, para o Canadá, nós estamos a ser essas pessoas. Nós estamos a ser as pessoas que estão a sair da sua casa, do seu país, à procura de um sítio melhor para se viver, de uma vida melhor. O Miguel Ventura já tocava nisso, a primeira parte, num outro aspecto, dizendo eles somos nós, nós somos eles. Recordando aqui que há cerca de, segundo os dados, cerca de 5 milhões de luso-descendentes, ou seja, 1/3 dos da lusitanidade, digamos assim, não vive no território português, nem no continente português, nem nas regiões autónomas. Quero agradecer aos 3 terem estado aqui, também àqueles que participaram na plateia. Vamos para as notas finais do João Sequeira, coordenador científico desta emissão, ele que é licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Para concluir, eu concluiria da mesma forma que acabámos de dizer do nós somos eles e eles somos nós. O que é que isto quer dizer? Nós somos toda uma humanidade que é igual, mas muito diferente em muitos aspectos. E se nós estamos a discutir aqui a democracia de e para todos, então deveríamos aprender o que é feito lá fora e também deveríamos exportar o que é feito de bom cá. Ou seja, o que eu quero dizer é a democracia, como os alunos bem referiram, é uma constante evolução. Ou seja, sendo uma constante evolução, é uma escola. Ou seja, é uma constante aprendizagem. E para isto, nós não nos podemos dizer não, eu não quero ouvir esta parte, ou eu não quero ouvir aquela parte. Não, se ouvirmos uma pluralidade de ideias, como também já tínhamos dito na primeira parte, aí sim será possível termos uma democracia de e para todos. E assim chegamos ao fim desta emissão, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, onde viveu o escritor.
Poderá acompanhar esta emissão na antena da TSF, na rádio, também nas plataformas habituais de podcasts. O áudio desta emissão foi tratado pelo José António Barbosa, a imagem de Nelson Luís, da Global Imagem. Agradecer a todos, aos professores que ajudaram a preparar esta emissão e aos alunos da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real.